Poucos fatos marcaram um antes e um depois na história humana, como a Revolução Francesa. Com suas proclamações radicais, com sua violência desmedida, com sua beleza e idealismo, a Revolução Francesa veio para sepultar uma antiga ordem milenar, regida por valores espirituais, pela nobre aristocracia e pela Igreja, para substituí-la por uma nova ordem regida pela Igreja, pela fé na razão humana, pela liberdade individual e pela burguesia capitalista. Este processo, que deixou quase 1 milhão de mortos na França em nome da liberdade e da fraternidade, consolidou o nascimento da modernidade e nossa era contemporânea. Quais foram os antecedentes e causas da Revolução Francesa? Como se desenvolveu esta revolução e quais foram suas consequências? O que há de mito e o que há de verdade no relato que nos foi contado sobre este fenômeno? Acompanhe-nos para conhecer esta história de forma objetiva e concisa. Fala com vocês, Reinaldo José Carrillo Vilches, isso é a Nova Enciclopédia. E convido a todos a nos dar um grande apoio curtindo este vídeo, deixando seus comentários, que sempre lemos todos, ativando as notificações, é claro, se inscrevendo no canal e compartilhando com todos os seus conhecidos nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer espaço. Sem mais delongas, iniciemos a história de hoje. No Reino da França, que era a nação mais populosa de sua época, prevalecia o que historicamente é conhecido como o Antigo Regime, ou seja, a organização política, econômica e social derivada da chamada monarquia absolutista, que havia começado formalmente em 1643, com o reinado de Luís XIV. Sob a monarquia absoluta, a sociedade era estamental ou hierarquizada e contava com 3 pilares fundamentais: o clero, a nobreza e o chamado terceiro estado. Por sua vez, o rei tinha a última palavra sobre a governança do reino, e nele se concentrava o poder político e legislativo. Como já dissemos, um dos pilares fundamentais do antigo regime era o clero, ou seja, a Igreja Católica. A fé católica era o centro da vida espiritual e moral do povo francês. Dessa forma, a Igreja, como instituição, havia ganhado uma grande presença também nas cortes do rei, e era o órgão regente do ensino e da educação do povo. A Igreja havia acumulado uma quantidade importante de terras e gozava de grande influência em todos os níveis da sociedade francesa. Em relação à aristocracia ou nobreza aristocrata, esta era formada por famílias que antigamente haviam conquistado seu status de nobres, seja por méritos militares ou méritos de comando perante a sociedade. A nobreza tinha grandes privilégios, mas também grandes deveres. Sobre a nobreza recaía a responsabilidade de manter a ordem social, garantir a produção dentro de seus feudos e manter o povo alimentado e protegido de ameaças externas. Também eram os nobres o ponto de referência para o povo em relação à cultura, aos valores e aos modos que deveriam emular. A nobreza possuía grandes extensões de terras e gozava do direito de liderar as posições mais altas do exército, a administração da justiça e a corte, onde a nobreza exercia seu grande poder e influência política. A corte, mais do que ser a mera residência do rei, era um microcosmo, um pequeno universo, o local onde a nobreza influenciava o rei, aconselhava-o e o guiava para tomar as decisões fundamentais que afetariam todo o reino. Finalmente, havia o terceiro estado, ou o povo comum, que era a grande maioria da população que exercia diversos ofícios e pertencia a diferentes realidades econômicas. Entre eles, os mais proeminentes eram os seguintes: os camponeses, que trabalhavam nas terras do clero e da nobreza ou em pequenas parcelas próprias. O proletariado urbano em crescimento naquela época, composto por trabalhadores assalariados das cidades como operários, servos e artesãos de menor nível. E, finalmente, uma nova classe social que estava ganhando proeminência e que desempenharia um papel crucial, a chamada burguesia. A burguesia compreendia comerciantes, industriais, banqueiros, profissionais liberais, membros de polêmicas sociedades secretas como os maçons e artesãos letrados que, apesar do poder econômico, a Europa começava a experimentar grandes mudanças em relação ao poder econômico. A Europa começava a experimentar grandes mudanças em relação à ordem social que havia mantido por quase 1000 anos.
o fenômeno do capitalismo começava a dar seus primeiros sinais de preeminência na sociedade, com o crescimento do papel da banca, do capital e do comércio na vida econômica dos povos. Esta classe burguesa propõe assim deslocar a antiga aristocracia. A nobreza e o clero encarnavam valores religiosos e militares, enquanto a burguesia encarnava o valor do dinheiro e da técnica. Particularmente o terceiro estado, e dentro do terceiro estado, particularmente a burguesia, serão muito influenciados pelas ideias e pelos acontecimentos da época. As ideias do iluminismo sobre o progresso, a liberdade e a igualdade, que não muito tempo atrás foram anunciadas por intelectuais e filósofos como Voltaire, Montesquieu e Rousseau, encontraram um terreno fértil em uma sociedade que cada vez acreditava menos na ordem tradicional e hierarquizada em que vivia. Também encontrou impulso na Revolução Norte-Americana, também influenciada por essas ideias, que resultou na criação de uma nova nação republicana em 1783, fundada nas ideias de igualdade, liberdade e comércio livre, sendo esta os Estados Unidos da América do Norte. Essas ideias inovadoras para a época professavam a supremacia do indivíduo, da razão e da técnica acima dos valores espirituais e tradicionais. As lojas da maçonaria, nas quais membros tanto da nobreza quanto da burguesia participavam, tiveram um papel preponderante na acolhida e difusão dessas ideias, bem como nas revoluções que estavam por vir. Neste mundo em mudança, membros da burguesia, do povo e até mesmo setores da nobreza se agrupavam em clãs e organizações semi-clandestinas que discutiam essas ideias radicais para a época e se propunham a ser o precedente dos futuros partidos políticos que liderariam a revolução. No entanto, além dessas ideias revolucionárias para a época que influenciavam cada vez mais a mente dos atores decisivos da sociedade francesa, também havia a situação imediata que se vivia nos anos anteriores à explosão. Economicamente, as guerras do reino francês e a desordem fiscal levaram o reino à falência, afetando profundamente o povo comum. Ao mesmo tempo, as más colheitas, o aumento dos preços dos alimentos e a escassez de terras cultiváveis agravaram a situação dos camponeses, afetando a precariedade em que já viviam. Socialmente, em decorrência dessa problemática, acentuam-se os ressentimentos do povo comum contra a nobreza, também influenciados pelas ideias da descarada desigualdade em que se vivia por gerações. Ao mesmo tempo, é descarada a desigualdade em que se vivia por gerações. Ao mesmo tempo, o crescimento das cidades e a concentração da população urbana criaram novas tensões sociais devido à falta de emprego e às condições precárias de vida. Tudo isso diante de uma nobreza que, ao contrário de seus antepassados, ostentava esses títulos em grande parte por mera herança e não por méritos em vida. E a partir das ideias, dos acontecimentos e da própria organização da sociedade francesa, havia sido criado o caldo de cultivo ideal para o estouro desta revolução, que nos dias de 1789 estava mais próxima do que se acreditava. Devido a essa pesada problemática nacional que se sentia cada vez mais do povo comum, o rei Luís XVI convoca uma chamada Assembleia dos Três Estados, onde representantes de cada estamento da sociedade participariam na formulação de soluções para a crise econômica e social que se vivia. Enquanto o clero e a nobreza contavam com representantes previamente selecionados dentro desta Assembleia, o chamado Terceiro Estado escolheu seus representantes por meio de eleições em assembleias locais, onde apenas homens maiores de 25 anos com certos requisitos de propriedade votavam. Por isso, nessas eleições prevaleceram os elementos da burguesia em vez do campesinato ou do proletariado. Nesses grupos burgueses que controlariam as assembleias como representantes do Terceiro Estado, por sua vez, predominavam os maçons agrupados em lojas, assim como os membros de algum círculo de enciclopedistas entusiastas das luzes e do racionalismo, ou de algum grupo de interesse econômico, ou como a já citada burguesia, os comerciantes, certos banqueiros e financistas, elementos do povo comum, ou seja, do Terceiro Estado, estavam pedindo, entre outras reformas, que se desse voto à população, o clero e a nobreza. Se opunham a isso de maneira que o Terceiro Estado, liderado por figuras como o Conde de Mirabeau e o presbítero Cielles,
decidem tomar a iniciativa. No dia 17 de junho de 1789, os representantes do Terceiro Estado se autoproclamaram como uma Assembleia Nacional Constituinte, jurando não se dissolver até ter concedido à França uma nova Constituição. A desobediência ao rei era algo sem precedentes na história da França. Era um ponto sem retorno e o início de um novo movimento. Nos dias seguintes à proclamação da Assembleia Constituinte, ocorreram em Paris todo tipo de revoltas em favor dos membros da Assembleia, revoltas promovidas em grande parte pelas sociedades maçônicas e por líderes da burguesia. Paris seria ao longo da Revolução o centro principal de ação e onde também seriam derramados vendavais de sangue. Prova disso foi o primeiro confronto violento, conhecido como a famosa Tomada da Bastilha, no dia 14 de julho. Embora a Bastilha, militarmente falando, não fosse nem muito valiosa nem muito forte, o fato de os revolucionários de Paris a terem tomado e feito se render ao mesmo tempo, a tomada da Bastilha acelera o processo revolucionário. No dia 4 de agosto, a Assembleia Constituinte decreta o fim dos privilégios feudais e dos dízimos clericais. Em questão de horas, a nobreza perde todos os seus privilégios, fazendo com que muitos deles partissem para o exílio, transformando a burguesia na nova classe dominante. No interior da França, por outro lado, desencadeia-se o que é conhecido como o Grande Medo, no qual os camponeses, apoiados pelos revolucionários, desencadearam uma onda de violência e anarquia, queimando castelos, títulos feudais e documentos de propriedade de terras. Enquanto tudo isso acontecia, a Assembleia Constituinte ia aprovando medidas que nem o rei, nem os nobres foram capazes de deter. Dentro desta Assembleia Constituinte, serão formados os primeiros grupos políticos da Revolução. Por um lado, sentados à direita do recinto estavam os girondinos, que eram partidários de uma república descentralizada de sufrágio censitário. Por outro lado, estavam os conservadores que, mesmo defendendo as conquistas da Revolução, defendiam uma monarquia constitucional. No centro da Assembleia, havia uma grande quantidade de deputados sem programa político específico. E, finalmente, à esquerda da Assembleia, sentavam-se, por um lado, os jacobinos, que eram radicais, que defendiam a República Democrática, o sufrágio universal masculino, a igualdade social e a perseguição dos contra-revolucionários. Por sua vez, à sua esquerda, sentavam-se os cordeliers, que eram mais radicais que os jacobinos e defendiam uma democracia direta, a abolição da propriedade privada e a política exterior revolucionária. A localização em distinções políticas que são usadas hoje em dia de esquerda, centro e direita, aqueles que acabam por adquirir maior influência à direita. Aqueles que acabam por adquirir maior influência na tomada de decisões nesta Assembleia seriam os jacobinos e os cordeliers, como já apontamos, os mais radicais revolucionários. Apesar desta realidade, a Assembleia realizaria medidas como a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição de 1791, que dotava a França de uma monarquia constitucional, e a Constituição Civil do Clero, subordinando a Igreja ao Estado, nacionalizando seus bens e obrigando os sacerdotes a jurar lealdade à Constituição, gerando uma profunda divisão na Igreja, e a divisão entre os clérigos começaria a se tornar mais notória nesses dias. Após todos esses eventos violentos, o rei Luís XVI da França, vendo o rumo que a Revolução estava tomando, tenta escapar, mas falha, pois é descoberto e preso junto com sua família no momento em que estava fugindo, no dia 20 de junho de 1790, e a monarquia e o rei, que se recusou a colaborar com a Assembleia para a promulgação de leis constitucionais, o que gerava mais repúdio por parte dos revolucionários. Ao mesmo tempo, e internacionalmente, as outras monarquias europeias viam com horror os acontecimentos na França. Portanto, Áustria e Prússia ameaçavam invadir a França se recusassem a restaurar a monarquia. As tensões vão aumentando pouco a pouco. Agora os revolucionários em Paris assaltavam a residência do rei nas Tulherias. A Assembleia revogava as funções constitucionais do rei e convocava eleições para a criação de um novo parlamento que seria chamado de Convenção Nacional.
Visto que a Áustria e a Prússia haviam ameaçado invadir a França se a monarquia não fosse restituída, a Convenção declara Luís XVI como conspirador e lhe imputa as acusações de conspiração contra a liberdade pública e a segurança geral do Estado. A guilhotina em 17 de janeiro de 1793, sendo o rei executado publicamente em 21 de janeiro. A guilhotina, o carrasco recolhe a cabeça ensanguentada do antigo rei, Luís XVI, símbolo de 14 séculos de monarquia, e a mostra ao público que explode em aplausos. Alguns gritam de alegria, outros choram de pavor. Vale dizer que enquanto muitos membros do Terceiro Estado, ou seja, do povo comum, se juntavam à Revolução, muitos outros membros do povo se recusavam a participar na mesma, para não dizer que se opunham diretamente. Mas o fato certo é que começava com isso a etapa mais escura da Revolução, o chamado Reinado do Terror. Esta chamada época do Reinado do Terror foi uma em que os revolucionários incorreram em níveis de violência que não haviam sido vistos. A revolução se volta sobre seus próprios princípios de liberdade e igualdade, instaurando um chamado Comitê de Salvação Pública, liderado pelo famoso Maximilien Robespierre, bem como os tribunais revolucionários para julgar aqueles que não concordassem com o processo que estava sendo levado adiante. Essas entidades assumirão poderes ditatoriais e perseguirão todos aqueles que contrariem as ações dos líderes revolucionários. Bastava que alguém fosse falsamente acusado de ser contrário à revolução para que fosse guilhotinado. Estima-se que durante o terror de 30.000 a 40.000 pessoas foram vítimas desta prática. Ao mesmo tempo, foram tomadas medidas que posteriormente foram classificadas como um tanto delirantes, como a suspensão do calendário gregoriano e a adoção do calendário republicano. Extremamente difícil de entender para o cidadão comum. Também ocorre a perseguição à religião católica sem disfarces, fazendo com que as autoridades fizessem a população jurar o chamado culto à razão em oposição ao culto a Deus, sob pena de guilhotina. Também durante este reinado do terror, havia uma milícia da Revolução que era composta pelos setores mais pobres da população. Esta milícia levava o nome espanholizado de sans-culottes, que começaram a protestar contra as autoridades porque muitas das medidas econômicas aprovadas eram desfavoráveis a eles. E a situação deles estava piorando. Pelo contrário, muitas dessas medidas, ou seja, a liberdade de preços, a liberdade de contratação, a Lei Le Chapelier, que proibia os sindicatos de todas as classes, e muitas outras leis de liberalismo econômico, acabavam favorecendo de forma rotunda a burguesia, que com o desaparecimento da nobreza e o curso da Revolução, se tornou o grupo economicamente e socialmente dominante na França. Da mesma forma, no campo, no interior da França, a sorte não era diferente das grandes cidades. Morte, perseguição e pobreza eram o pão de cada dia. Havia mais de uma aldeia que, em defesa da ordem tradicional do antigo regime, se levantaria contra o Comitê de Salvação Pública de Robespierre e pediria o retorno do rei. Essas aldeias foram brutalmente reprimidas, assim como suas aspirações foram cortadas pela guilhotina. A mais famosa e sangrenta dessas revoltas contra a Revolução foi a chamada Guerra de Bandea, que deixou mais de 170.000 baixas de civis opostos à Revolução e mais de 30.000 baixas militares do lado monárquico. No entanto, são os mesmos excessos de Robespierre que provocarão sua queda em 27 de julho de 1794, sendo paradoxalmente condenado à guilhotina, da mesma forma que havia mandado matar milhares de pessoas ao longo dos anos. Robespierre acaba sendo condenado junto com outros funcionários do Comitê de Salvação, e com esta ação se dá finalmente o chamado Reino do Terror. As autoridades da Revolução acabam por reconhecer os excessos desta etapa e iniciam um período que tenta pacificar a Revolução. Terminado o período do terror, a Convenção Nacional aprova em agosto de 1795 a Constituição do Ano 3, a qual proclama um novo diretório governante que rapidamente encontra oposição tanto em setores jacobinos
quanto em setores monárquicos. Isso supõe o início progressivo de revoltas que são reprimidas pelo exército. Nesta atmosfera, abre-se caminho para um homem apelidado de O Pequeno Cabo, que será de importância capital nos anos seguintes. Um homem chamado Napoleão Bonaparte. Este soldado, que foi ganhando grande liderança e popularidade dentro das fileiras militares durante todos esses anos, resolve pôr fim a esses 10 anos de anarquia e mudanças radicais que o povo francês havia vivido. No meio dessa situação de caos, Napoleão Bonaparte efetua o chamado golpe de 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, no qual dissolve o diretório e estabelece um consulado, composto por 3 cônsules, sendo Napoleão o primeiro deles. Como primeiro cônsul, Napoleão rapidamente concentrou o poder em suas mãos, reformou o governo, estabilizou a economia e restabeleceu a ordem pública, aumentando rapidamente sua popularidade e sua autoridade. Vários acontecimentos posteriores levam Napoleão a concluir que era necessária a figura de um César que pudesse, com mão de ferro, garantir o futuro e a grandeza da França. Além disso, Napoleão se proclama imperador em 18 de maio de 1804, sendo coroado no domingo 2 de dezembro do mesmo ano, terminando assim o período conhecido como a Revolução Francesa e iniciando um novo e fascinante período para a França que apenas 10 anos atrás estava em plena voragem revolucionária. Um francês eminente das gerações posteriores à Revolução, chamado Alexis de Tocqueville, diria que a mesma, abro aspas, se tornou uma espécie de nova religião, uma religião imperfeita sem Deus, sem culto, sem vida eterna, mas que, no entanto, inundou toda a terra com seus soldados, seus apóstolos e seus mártires, fecho aspas. A Revolução Francesa constitui um dos pilares da maioria das ordens políticas atuais no mundo e é considerada quase sagrada. Princípios que se consolidaram à mão de um imenso vendaval de sangue que foi derramado em nome da liberdade, igualdade e fraternidade e que preenche os anais da história universal. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que nos dão um grande apoio deixando seus comentários, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Falou com vocês Reinaldo José Carrillo Vilches, isso é a Nova Enciclopédia. Como sempre, agradecemos por todo o seu apoio e muitas bênçãos para todos.